O Saber Direito desta semana é sobre o Pacto Federativo no Brasil. O curso aborda as formas de Estado, classificações e origem da federação, distribuição de competências e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Machado. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Eu sou o professor Gustavo Machado, sou procurador do Distrito Federal, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador do Estado de Goiás e, ao longo dessa semana, eu tenho tratado com vocês sobre o assunto Pacto Federativo. Esse assunto que é tão importante que, com certeza, vai estar aí na pauta das discussões do nosso país de agora em diante. Eu disse que eu não ia tratar de distribuição de competências, que isso ia ser objeto de uma outra aula e é justamente essa aula agora. O nosso objetivo aqui é tentarmos entender de que forma foi feita a distribuição de competências entre União, Estado, Distrito Federal e municípios na Constituição Federal de 88. Vejam, tem duas formas de estudar isso aqui, eu sou muito sincero sempre com meus alunos. Eu sempre digo, ou você pode ler esses artigos e tentar decorar, o que eu não consigo, ou você pode tentar entender a lógica que existe por trás desses artigos. E aí, com certeza, você vai conseguir gravar a maior parte do que está ali. Pelo menos uns 80% do que estão nesses dispositivos, você consegue guardar só pela lógica e pelas técnicas que eu vou passar nessa aula. O restante realmente exige um pouquinho de memorização, mas não são os artigos inteiros, e sim apenas uma pequena parte deles, se você conseguir estudar a partir das técnicas que eu vou dar agora. Olha, antes da gente começar, a gente precisa lembrar que existe um princípio de interpretação constitucional, um princípio hermenêutico muito importante, chamado princípio da correção funcional ou da justeza. Esse é um princípio hermenêutico. Princípio da correção funcional ou da justeza. O que significa esse princípio? Esse princípio nos diz que o Constituinte ele estabeleceu um critério coerente de distribuição de competências dentro da Constituição. E cabe ao intérprete respeitar esse esquema organizatório funcional previsto na Constituição. Vou repetir. Princípio da correção funcional ou da justeza. É um princípio hermenêutico que nos diz o seguinte: o Constituinte, na hora de distribuir competências, ele adota critérios coerentes e cabe ao intérprete respeitar esse esquema organizatório funcional previsto pelo Constituinte. Então, estudar a distribuição de competência nada mais é do que ir atrás desses critérios que foram adotados lá pelo Constituinte de 88. Mais do que decorar esses artigos, o que a gente precisa é entender quais foram esses critérios. Será que o Constituinte pegou um monte de papel assim, escreveu ali as competências, jogou para cima e falou, olha, o que cair na mesa é competência da União. O que cair na cadeira, eu vou atribuir ao Estado-membro. O que cair no chão, eu vou atribuir ao município. Será que foi assim que ele fez? Claro que não. A distribuição de competência foi pensada. Há uma coerência por trás daquilo ali. E, se conseguimos identificar quais foram esses critérios de distribuição de competência, a partir desse princípio hermenêutico da correção funcional ou da justeza, com certeza fica muito mais fácil estudar esses artigos da Constituição. Mas de quais artigos eu estou falando? Olha, a partir de agora, eu vou falar de vários artigos da Constituição. Se você puder aí em casa, abra a Constituição e acompanhe comigo. Mas basicamente eu estou falando de quais artigos? Do artigo 21 da Constituição, que cuida das competências exclusivas da União. Do artigo 22 da Constituição, que cuida das competências privativas da União. Do artigo 23, que cuida das competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E do artigo 24, que cuida das competências concorrentes de União, Estado e Distrito Federal. Além desses artigos, eu vou mencionar também o artigo 25, que trata especificamente do Estado-membro, e do artigo 30, que cuida especificamente dos municípios, dentro da Constituição Federal de 88. Esses artigos, o 21, 22, 23, 24, o artigo 25 e o 30,
Esses artigos dão toda a conformação da distribuição de competências dentro da nossa Constituição de 88, entre União, Estados, DF e município. Configuração que, como vocês sabem, é extremamente centralizadora na mão da União. Mas a gente vai tratar disso a partir de agora. Vejam, o primeiro critério que o Constituinte adotou, e é um critério seguro, você pode ir por ele, pode observar esse critério que você vai por um bom caminho, porque é um critério seguro, é o critério da predominância do interesse. Olha que critério simples que o Constituinte adotou. O Constituinte pensou o seguinte: aquilo que é de interesse nacional, o Constituinte atribuiu à União. Aquilo que é de interesse regional, o Constituinte atribuiu ao Estado-membro. E aquilo que é de interesse local, o Constituinte atribuiu ao município. Então, fácil, simples assim. Aquilo que é de interesse nacional atribuiu à União, aquilo que é de interesse regional aos Estados-membros e aquilo que é de interesse local atribuiu aos municípios. Aí você pode dizer, Gustavo, mas isso me parece meio lógico. Se eu fosse constituinte, eu faria a mesma coisa. Aquilo que é de interesse nacional atribuiria à União, o que é de interesse regional aos Estados-membros, o que é de interesse local ao município. Eu faria a mesma coisa. Bem, eu vou imaginar aqui que vocês nunca leram esses artigos que eu acabei de mencionar da Constituição. Olha como que é fácil a gente identificar as competências a partir desse critério que eu acabei de falar, mesmo sem precisar decorar o artigo 21, 22, 23 e 24. Só a partir do critério da predominância do interesse, só a partir desse critério. Vejam só, a quem compete declarar a guerra e celebrar a paz? A União. Não é intuitivo? O interesse aqui não é nacional? A quem compete explorar os serviços de telecomunicações? A União. Não é natural dizermos que é a União? Imagina se cada Estado-membro ou cada município tivesse regras específicas sobre telecomunicações. Não ia funcionar, tem que ser um sistema integrado. A quem compete explorar o serviço nuclear no Brasil? A União. A questão nuclear é seríssima, além de estar prevista em vários tratados internacionais, se der algum problema em alguma usina, em qualquer lugar do país, vai afetar o país inteiro, quiçá até o continente inteiro. Então, essa questão nuclear, obviamente, é de interesse nacional, competência da União. Outros exemplos que a gente pode pensar, sem você ter lido esses artigos, olha como é intuitivo. A quem compete fiscalizar a comercialização e a produção de material bélico? Parece intuitivo que é a União também, é difícil imaginar cada ente da federação criando regras específicas para comercialização e produção de material bélico, já que ele pode sair daqui e entrar em outro ente federado sem nenhum problema. A quem compete emitir moeda no Brasil? A União. Veja como é intuitivo. Será que cada Estado-membro poderia emitir a sua própria moeda ou os municípios? A quem compete explorar o serviço de aviação nacional ou aeroportuário? A União. É claro que isso precisa de uma uniformização. Então, vejam, tudo isso que eu falei com vocês, com certeza vocês atribuíram diretamente à União, sem precisar ter lido esses artigos, por conta do critério da predominância do interesse. Se algo é de interesse nacional, o Constituinte atribuiu à União, por questão de lógica mesmo, de coerência. Pensem comigo, a quem compete instituir uma região metropolitana? Região metropolitana que é instituída, inclusive, por uma lei complementar. Já vou dizer logo, uma lei complementar estadual. Por que é o Estado-membro que institui uma região metropolitana? Concordam comigo que uma região metropolitana, ela vai além do interesse simplesmente local? Não é só o interesse de um município, mas de vários municípios em conjunto. Então, vai além do interesse local, mas também não é o interesse nacional aqui. O interesse é daquela região específica onde vai ser criada a região metropolitana. Então, é óbvio que isso tem que ser atribuição do Estado-membro, porque não é nem o interesse local aqui, nem o nacional. Então, compete ao Estado-membro instituir uma região metropolitana. A quem compete cuidar de uma rodovia que sai de um município e que vai para outro município e que não extrapola o âmbito do Estado-membro?
ao Estado membro. É claro que essa rodovia, ela não diz respeito apenas ao interesse local, mas também não diz respeito ao interesse nacional, não vai além daquele Estado membro. Por isso que a competência é do Estado, porque o interesse é regional. Olha só, e o município? A quem compete tirar o lixo na porta da sua casa? Será que valeria a pena a União criar uma estrutura nacional para poder tirar o lixo na porta da casa das pessoas, ou mesmo o Estado membro? É claro que essa questão tem que ser municipal, é o município que sabe, tem que ser municipal porque é o município que sabe onde ele tem que pegar o lixo, o horário que ele tem que pegar esse lixo, para onde ele deve levar esse lixo, é uma questão local. O melhor exemplo que eu acho de competência municipal diz respeito ao plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal importantíssima que tem por objetivo organizar o território municipal, dizendo, olha, aqui vai ser comércio, aqui vai ser indústria, aqui vai ser lugar de moradia, aqui vai ser um parque. A lei do plano diretor define, organiza esse espaço urbano. E é óbvio que tem que ser uma lei local, uma lei municipal, porque essa lei municipal é que vai trazer as peculiaridades de cada região, de cada município. Cada município é que tem que disciplinar ali, naquele lugar específico, como vai ser a organização do território. Essa lei não poderia nem ser estadual e muito menos federal. Percebam a quantidade de competências que eu falei aqui e que você pode descobrir sem ter lido os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição. São competências intuitivas a partir do critério da predominância do interesse, que é um critério seguro. Eu acho que para poder fechar essa parte, tudo que eu disse até agora, o melhor exemplo de todos, aquele exemplo que realmente mata essa questão da predominância do interesse, é o transporte rodoviário. Olha como é lógico você entender isso ao invés de decorar. A quem compete o transporte rodoviário que sai de um outro país e que entra no nosso país, ou que do nosso país vai para outro país, ou entre estados membros diferentes? A União, não é lógico? A quem compete o transporte rodoviário entre municípios diferentes dentro de um mesmo estado membro? Ao estado membro. É bem óbvio isso. E a quem compete o transporte rodoviário dentro do município, lá dentro do município, sem extrapolar o âmbito do município? Ao próprio município. Então percebam que o transporte rodoviário é um ótimo exemplo, que ele mostra isso. Se o transporte rodoviário é de interesse nacional, é a União. Se o transporte rodoviário é entre municípios, mas dentro de um mesmo estado, é o estado. Mas se for dentro só do município, é do município. Isso de forma intuitiva. Então, o critério da predominância do interesse foi um critério adotado pelo Constituinte de 88, é um critério seguro, é um critério intuitivo e que nos mostra muito do que se encontra nesses artigos da Constituição de distribuição de competência, sem que a gente precise decorar. Bem, para a gente fechar esse primeiro critério da predominância do interesse, vamos para o nosso primeiro quiz. Aponte a alternativa correta. Letra A. Em respeito ao princípio da justeza, que é aquele princípio que eu disse para vocês da correção funcional da justeza, o Constituinte adotou critérios coerentes de distribuição de competências, devendo o intérprete respeitar esse esquema organizatório funcional. Certinho é a definição do princípio da correção funcional da justeza. Letra B. Segundo o critério da predominância do interesse, compete à União os assuntos de interesse nacional e aos Estados-membros os assuntos de interesse local. Falso. Compete à União os assuntos de interesse nacional, aos Estados-membros os assuntos de interesse regional e aos municípios os assuntos de interesse local. Letra C. Uma exceção ao critério da predominância do interesse é a exploração do serviço rodoviário. Falso. Esse é um ótimo exemplo do critério da predominância do interesse e não uma exceção a esse critério. E letra D. O Estado-membro pode, por lei ordinária, instituir regiões metropolitanas. Falso, como eu disse para vocês, o Estado-membro institui regiões metropolitanas através de uma lei complementar
estadual. Então, resposta correta, letra A. Bem, esse foi um critério, então, importante, adotado pelo Constituinte de 88, um critério seguro que a gente pode adotar. Mas tem um outro critério também que eu gosto de pensar que é o pulo do gato. Se você prestar bem atenção no que eu vou falar agora, eu vou reduzir o seu estudo aí em pelo menos 30%, 40%. Olha só, a Constituição Federal de 88, ela claramente separa competências administrativas de competências legislativas. Ora ela está falando de competência administrativa, ora ela está falando de competência legislativa. Você precisa ler a Constituição para entender isso, mas eu vou dar as dicas aqui para você. Olha só. O artigo 21 da Constituição Federal de 88 cuida de competência exclusiva da União. Essas competências exclusivas da União são competências administrativas. É só ler lá que você vai ver que essas competências são administrativas. Tem até uma dica aqui, bobinha, eu nem gosto de dar, porque eu acho que pode até atrapalhar, mas ela existe, que é a seguinte: se você olhar lá no artigo 21, todas as competências, o verbo está no infinitivo. Então é explorar, conceder, autorizar, fiscalizar, porque são competências administrativas, é uma ação. Então o artigo 21 cuida de competências administrativas da União, é um fazer da União, a competência administrativa, artigo 21. Já o artigo 22 trata das competências privativas da União. Essas competências privativas da União são competências legislativas, são competências para legislar. Então, enquanto o artigo 21 cuida de competência administrativa, o artigo 22 cuida de competência legislativa, competência para legislar. Competência legislativa da União, competência privativa da União. Qual é o pulo do gato aqui? Olha só como eu vou reduzir bem o seu estudo. Se você começar a ler o artigo 21 e depois ler o artigo 22, parece que está repetindo. Por que parece que está repetindo? Porque existe uma regra de ouro aqui para você guardar as competências. Meus amigos, se a Constituição Federal deu a competência administrativa para um ente da federação, ela vai dar a competência legislativa para aquele ente da federação legislar sobre aquela matéria. Então, no artigo 21, a Constituição dá as competências administrativas para a União, competências exclusivas administrativas da União. E lá no artigo 22, a Constituição vem e dá as competências legislativas para a União, competências privativas, para que a União possa legislar sobre as matérias do artigo 21. Então, há uma correspondência entre o artigo 21 e 22 de propósito, porque a Constituição, de um lado, dá a competência administrativa e do outro dá a competência legislativa para o ente legislar sobre aquela matéria. Então, entendendo bem o que está lá no artigo 21, intuitivamente você já vai saber o que está lá no artigo 22, sem precisar ficar decorando os dois artigos. Vejam só, a quem compete emitir moeda? Emitir moeda, competência administrativa. Compete à União, está lá no artigo 21, competência exclusiva da União. Pode ir lá no artigo 22, que está lá a competência privativa da União para legislar sobre emissão de moeda, sobre o sistema financeiro nacional. A quem compete explorar e fiscalizar a comercialização de material bélico? A União. Está lá no artigo 21, competência administrativa da União. Pode ir lá no artigo 22, que compete à União legislar privativamente sobre essa matéria, comercialização e fiscalização de material bélico. Matéria nuclear, competência administrativa da União, explorar o serviço nuclear. Competência administrativa da União lá no artigo 21, competência exclusiva. Pode ir lá no artigo 22, que foi dada à União a competência privativa para legislar sobre assunto nuclear no país. A mesma coisa, telecomunicações, quem explora serviços de telecomunicação? A União. Pode ir lá no artigo 22, que vai ser dada à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, serviço aeroportuário, serviço postal, também compete à União explorar, compete à União legislar sobre essa matéria. Resumindo, o
que eu quero dizer para vocês é que existe uma correspondência, uma correlação, na verdade, entre o artigo 21 e o artigo 22, de propósito, porque de um lado a Constituição está dando a competência administrativa para aquele ente, no caso a União, e lá no artigo 22 está dando a competência legislativa para a União legislar sobre as matérias do artigo 21. Então não precisa decorar o artigo 21 e o 22 inteiro. Entendendo o que está no artigo 21, muita coisa do artigo 22 vem intuitivamente. Legal essa dica, né? Olha só, Gustavo, essa mesma lógica que você está falando, eu posso aplicar para o artigo 23 e o artigo 24 da Constituição? O artigo 23 da Constituição cuida de competência comum, que são competências administrativas. Então, o artigo 23, competência comum, competência administrativa. De quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essas competências comuns são administrativas. São aqueles assuntos que não podem ser tratados única e exclusivamente por um único ente, mas por todos em conjuntos. Exige uma atuação coordenada e organizada entre os entes da federação para poder atuar naquela matéria. Não dá para um ente só cuidar disso. Então, o artigo 23 traz essas matérias que devem ser compartilhadas. Lá você vai ter proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural, proteção dos documentos de valor histórico, proteção à saúde, proteção ao portador de necessidade especial. Todas essas matérias que exigem um tratamento em conjunto dos entes da federação, você vai encontrá-la no artigo 23, como competência administrativa atribuída a todos os entes da federação em conjunto, União, Estados, DF e municípios. Beleza. Já o artigo 24 cuida das competências concorrentes. Competências concorrentes que são competências legislativas, atribuídas à União, ao Estado e ao Distrito Federal. Será que há uma correspondência também entre esses dispositivos? Será que lá no artigo 24 eu vou encontrar competências similares ao artigo 23? Sim, você vai encontrar. Há uma similaridade entre esses dois dispositivos da Constituição. Porque a Constituição, lá no artigo 23, está permitindo que todos esses entes, do ponto de vista administrativo, tratem dessas matérias. E lá no artigo 24, está dando a possibilidade desses entes legislarem sobre essa matéria. Então, não precisa decorar os dois, é só guardar. Olha só, a quem compete proteger o meio ambiente, a fauna, a flora, os sítios arqueológicos, à União, ao Estado, ao DF e aos municípios. Está lá no artigo 23, competência comum administrativa. Pode ir lá no artigo 24, que a Constituição vai estar atribuindo como competência legislativa concorrente a legislação sobre proteção da fauna, da flora, dos sítios arqueológicos, do meio ambiente. Mesma coisa, proteção do patrimônio histórico e cultural. Vai lá no artigo 23, essa competência de proteger o patrimônio histórico e cultural, competência administrativa, ela é comum, atribuída à União, ao Estado, DF e município. Pode ir lá no artigo 24 que você vai encontrar como competência concorrente a competência para legislar sobre esse assunto. Então, há sim uma correspondência também entre o 23 e o 24. Há uma correspondência entre o 21 e o 22 e há uma correspondência entre o 23 e o 24. Porque de um lado a Constituição está dando a competência administrativa e do outro está dando a competência legislativa para aquele ente legislar sobre aquela matéria que é de competência administrativa dele. Olha, estudando com técnica, estudando com lógica, é mais fácil a gente guardar esses artigos do que ficar decorando. Entendendo essa lógica, você não vai precisar decorar mais, você vai conseguir memorizar esses artigos, essas competências a partir de uma lógica e não só memorização. Bem, se você está atento aqui à aula, você deve ter encontrado um furo aí nisso que eu falei. Você deve ter pensado o seguinte, Gustavo, mas tem um furo aí nessa história que você está me contando. Qual é o furo? O artigo 23 da Constituição atribui competências administrativas comuns à União, Estados, DF e município. O artigo 24 cuida de competência legislativa concorrente de União, Estados e DF. Onde estão os municípios?
Quer dizer que lá no artigo 23, a Constituição deu a competência administrativa para os municípios tratarem de todos aqueles assuntos lá do artigo 23. E lá no artigo 24, não deu a competência legislativa para os entes, para os municípios legislarem sobre essas matérias do artigo 23? Será que houve um furo aí? O município possui competência concorrente? Sim ou não? O município pode legislar sobre as matérias do artigo 23, embora não esteja lá no artigo 24, na competência privativa, na competência concorrente, perdão, do artigo 24. E aí? Bem, eu vou responder isso mais para o final da aula, porque ainda preciso te dar mais algumas informações para a gente responder isso aqui de uma maneira bem tranquila e segura. Olha só. Então, dois critérios nós já vimos que o Constituinte de 88 utilizou para distribuir competências entre os entes federados, União, Estados, DF e município. O primeiro critério foi a predominância do interesse. Aquilo que é de interesse nacional foi atribuído à União, aquilo que é de interesse regional aos Estados-membros e aquilo que é de interesse local aos municípios. Um outro critério que ele utilizou foi diferenciar competências administrativas de competências legislativas, fazendo uma correlação entre elas. Lá no artigo 21, ele cuida de competência exclusiva da União, que é competência administrativa. E no artigo 22, ele cuida de competência privativa da União, que é competência legislativa. E há uma certa correspondência entre o 21 e o 22. O mesmo o Constituinte fez com os artigos 23 e 24. No 23, ele atribuiu competências administrativas comuns à União, Estados, DF e municípios. E lá no artigo 24, ele deu competência legislativa concorrente para os entes da federação legislar sobre as matérias do artigo 23. Só que lá no artigo 24, como eu mencionei para vocês, consta apenas União, Estados e Distrito Federal. O município não está. Parece que houve um furo aqui, né? Mas a gente vai ver depois que não foi bem assim. Mas houve essa lógica, distribuição entre competência administrativa e legislativa e correspondência desses artigos entre si. O 21 com o 22, o 23 com o 24. Um outro critério que o Constituinte utilizou, esse bem mais simples, mas é um critério que a gente precisa lembrar, é a diferenciação entre competência exclusiva do artigo 21 e competência privativa do artigo 22. Qual é a diferença entre competência exclusiva do artigo 21 e competência privativa do artigo 22? Vamos lá. A primeira diferença você já sabe, tá craque. A primeira diferença é, lá no artigo 21, cuida de competências administrativas. No artigo 22, eu tenho competências legislativas. Então, essa é a primeira grande diferença. Competência exclusiva do artigo 21 é administrativa, competência do artigo 22, competência privativa, é legislativa. Mas qual é a segunda grande diferença entre esses dois artigos, né? Esses dois tipos de competência? Meus amigos, as competências exclusivas, que são administrativas, são indelegáveis. A União não pode delegar aquelas competências lá do artigo 21 a outro ente da federação. Matéria é explorar o serviço nuclear, explorar o serviço postal, serviço aeroportuário, emitir moeda. Todas aquelas ações, aquelas atividades administrativas do artigo 21 são competências exclusivas da União, indelegáveis. Já as competências do artigo 22 são competências legislativas delegáveis. A União pode delegar aquelas competências do artigo 22 para os Estados-membros e Distrito Federal. Município não, tá? Município não. Só pode delegar para os Estados-membros e para o Distrito Federal. Para município, não. Para que essa delegação seja possível, a União tem que observar três coisas. Primeira coisa que a União tem que observar, essa delegação só pode ser feita por lei complementar. Então, uma delegação feita daquela competência privativa legislativa da União para os Estados-membros através de uma lei complementar federal. Então, é por lei complementar que faz essa delegação. Segunda coisa que a União tem que observar na hora de delegar. Como eu disse para vocês, a União só pode delegar aquelas competências privativas legislativas
para os Estados-membros e o Distrito Federal. Não pode haver delegação daquelas competências legislativas para o município. Terceira coisa que tem que observar, a delegação tem que ser específica, não pode ser uma delegação genérica. A União não pode delegar para os Estados-membros a competência para legislar sobre o direito do trabalho. A União pode delegar para os Estados-membros, por lei complementar, a competência para disciplinar o salário mínimo de categorias profissionais que não tenham salário mínimo fixado em lei. Olha só, eu peguei um ponto dentro do direito do trabalho e deleguei para os Estados-membros. Eu estou dando esse exemplo porque essa delegação realmente existiu aqui no nosso país. Então, percebam, observando essas três coisas, lei complementar, federal, delegação para Estados-membros e Distrito Federal e delegação específica, a União pode delegar aquelas competências lá do artigo 22, competência privativa, legislativa, para os Estados-membros e Distrito Federal, observando essas três coisas. Então, olha, já avançamos bem. Já vimos aqui três critérios importantes que o Constituinte de 88 levou em consideração na hora de distribuir competência entre União, Estado, Distrito Federal e município. Primeiro critério, predominância do interesse. Segundo critério, divisão entre competências administrativas e legislativas e correspondência entre esses artigos. E o terceiro critério, que a gente acabou de ver, é diferenciar a competência exclusiva administrativa da União das competências privativas que são legislativas da União. Competência exclusiva indelegável, competência privativa legislativa delegável, observando lei complementar federal, delegação para Estados-membros e DF e delegação específica. Com isso, a gente está pronto para responder o nosso segundo quiz. Qual é a alternativa incorreta? Letra A. Há certa correlação entre as competências administrativas e legislativas dos entes federados, pois, regra geral, se o Constituinte concede a competência administrativa, permite que o ente legisle sobre aquele assunto. Certo, isso é um critério importante, uma dica ótima para você guardar essas competências ao invés de decorar. Letra B. As competências exclusivas da União são administrativas e indelegáveis. Certo, as competências exclusivas da União, lá do artigo 21, são competências administrativas e não podem ser delegadas. Letra C. As competências privativas da União podem ser delegadas por lei complementar para os Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A pegadinha aí é municípios. Como eu disse para vocês, enfatizei bastante, essas competências privativas da União podem ser delegadas, sim, por lei complementar federal, mas apenas para Estados-membros e Distrito Federal. Então, está errado. Letra D. As competências comuns são administrativas e atribuídas à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Perfeito é o artigo 23 da Constituição Federal de 88. Resposta, então, que está errado, o gabarito da nossa questão, letra C. Bem, antes de continuarmos e falarmos de um último critério que é muito importante e que é a chave para a gente entender a nossa federação, eu quero indicar para vocês dois livros que eu gosto muito. O primeiro livro é um livro do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, curso de Direito Constitucional. Gosto muito desse livro, como tive a oportunidade de falar em outra aula, porque eu entendo que é um manual muito completo. É aquele manual que todo estudante gosta, porque ele trata de jurisprudência, ele fala da doutrina, ele dá a posição dele, mas sempre deixa claro qual é a posição majoritária. Então, é um manual excelente que eu gosto muito. E um outro livro também que eu sempre indico é o Comentário Contextual à Constituição, do professor José Afonso da Silva. Esse é um livro que ele
comenta a Constituição artigo por artigo, inciso por inciso. Então, na hora da dúvida, não tem livro melhor, você vai direto naquele dispositivo, cuja interpretação você tem dúvida e o professor José Afonso da Silva dá aquele show de sempre, te explicando exatamente o que o Constituinte quis dizer com aquele dispositivo. Então, fica aí a dica para você se aprofundar. São, sem dúvida alguma, ótimos livros. Bem, atenção para esse critério agora, que eu acho que esse critério, ele realmente é a chave da nossa federação. Não dá para a gente entender o nosso federalismo sem entender esse critério de distribuição de competência, que é um critério, de certa forma, complexo, mas que agora a gente vai entender sem muito problema. Bem, o artigo 23 e o artigo 24 da Constituição, ele dá aos entes da federação competências comuns e competências concorrentes. Isso parece um cenário extremamente propício para dar confusão, concordam? E realmente dá, não é brincadeira não, porque dá muita confusão mesmo. Porque eu gosto de dar um exemplo simples, mas imagina que você tem um vizinho, né, que tem um papagaio. Aí alguém que não teve coração aí, que foi lá e quis denunciar esse seu vizinho porque ele tinha um papagaio. Chegou lá um fiscal do município, um fiscal do estado membro e um fiscal da União. Todos querendo multar o vizinho porque ele tinha lá um papagaio. E aí, esse vizinho vai ter que pagar a multa para quem? A Constituição Federal de 88, lá no artigo 23, diz que compete a todos os entes da federação proteger o meio ambiente, a fauna e a flora. E aí, esse vizinho vai ter que pagar para os três? Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo simples, mas a gente pode pensar em exemplos muito maiores. Imagina um loteamento milionário, gigante, na beira de um rio. Aí chega lá um fiscal do município, chega um fiscal do estado membro, chega um fiscal da União, os três ao mesmo tempo querendo embargar aquela obra e aplicar uma multa ao dono daquele loteamento porque fere leis ambientais. E aí ele vai pagar para quem? Qual é o ente aqui responsável por fiscalizar e multar nessa situação específica, já que o artigo 23 atribui a todos eles a competência de proteger a fauna, a flora, o meio ambiente. E lá no artigo 24, dá a competência legislativa concorrente para eles legislarem sobre essa matéria. É um tema que, como vocês podem observar, é um tapete vermelho para a confusão, e realmente existe. Mas por que esses artigos existem? Porque eu disse para vocês lá atrás, na nossa segunda aula, que o nosso federalismo é um federalismo de cooperação. Há determinadas matérias que são compartilhadas entre os entes federados para que eles possam realmente cooperar entre si e atender melhor o interesse público. Há determinados assuntos que não podem ser atribuídos a um único ente. Eles precisam cooperar entre si, porque só assim o interesse público vai ser verdadeiramente alcançado. Isso fica muito claro quando a gente lê o artigo 23 e o artigo 24. Bem, o que eu quero lembrar para vocês? Será que o Constituinte não se preocupou com essas possíveis confusões? Será que ele deu essas competências para todos eles e não se preocupou em organizar o exercício dessas competências? Não. O Constituinte se preocupou sim. Ele pensou formas, maneiras de organizar o exercício dessas competências entre os entes da federação, justamente para não dar confusão, já que foi atribuído a todos eles ao mesmo tempo. E de que forma o Constituinte pensou que ele poderia organizar o exercício dessas competências? Bem, olha só. A primeira forma que ele pensou de organizar foi em relação ao artigo 23. Como vocês já estão craques, o artigo 23 cuida das competências comuns de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Competências comuns que são administrativas. E de que forma que ele organizou? Ele organizou na forma do parágrafo único do artigo 23. O parágrafo único do artigo 23 diz que leis complementares, eu estou enfatizando o plural aqui, porque houve uma emenda constitucional só para colocar isso no plural. Na redação original estava dito lei complementar. Então, houve uma emenda constitucional para colocar isso no plural. Então, leis complementares irão dispor sobre o exercício das competências lá do artigo 23. A forma como os entes vão cooperar
para atender tudo aquilo que está lá no artigo 23. Então, atualmente, não é preciso haver uma lei complementar só para eles cooperarem sobre tudo aquilo que está lá no artigo 23. São assuntos muito distintos. Proteção à saúde, ao portador de necessidade especial, a fauna, a flora, são assuntos muito diferentes entre si. Era muito difícil imaginar uma única lei complementar regulando a cooperação dos entes da federação sobre aquele assunto. Não, atualmente, por força dessa emenda constitucional, o parágrafo único do artigo 23 fala em leis complementares sobre cada um desses assuntos que vai tratar da cooperação dos entes da federação. Beleza. Então, o artigo 23, ao menos teoricamente, está organizado. A forma de exercer as competências ali do artigo 23 será de acordo com essas leis complementares que vão estabelecer a forma de cooperação entre os entes federados. Bem, e o artigo 24? O artigo 24 trata das competências concorrentes, que são competências legislativas da União, Estados e Distrito Federal. Olhem, o Constituinte organizou essas competências legislativas lá nos parágrafos do artigo 24, os parágrafos 1º ao 4º do artigo 24. Esses parágrafos servem para organizar a maneira como essas competências legislativas serão exercidas. É fundamental entender, mais do que decorar, é fundamental entender a lógica desse artigo, o funcionamento desses parágrafos, para a gente entender como funciona a nossa federação. E qual é a lógica que foi disciplinada ali? Olha só, o Constituinte de 88 diz: a União vai elaborar norma geral sobre o assunto, normas mais gerais sobre esse assunto. Então vamos pensar aqui, vamos ficar num exemplo simples do meio ambiente. Então, competirá aí a União elaborar as normas gerais sobre o meio ambiente. Caberá aos Estados-membros, será competência do Estado-membro, suplementar essa legislação geral da União. Então, a União elabora a norma geral, o Estado-membro vem e elabora normas mais específicas, suplementando essa legislação geral da União, trazendo aquela legislação geral da União mais para a sua realidade. Olha a dificuldade disso. Lei, por definição, é norma geral. A União trata do meio ambiente através de leis. O Estado-membro trata do meio ambiente também através de leis. E leis são normas gerais. Então, o que a Constituição está dizendo aqui, é uma dificuldade na prática, é que são graus de generalidade diferentes. A União elabora normas muito gerais sobre o meio ambiente, vamos dizer assim. E os Estados-membros vêm e elaboram normas menos gerais sobre o meio ambiente. Olha a dificuldade que é isso. Mas é isso que está aí nos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal de 88. Então, a regra é essa e é simples. A União vai elaborar normas gerais, o Estado-membro vem e elabora normas menos gerais sobre aquele assunto, suplementando a legislação federal no que couber. Legal. Bem, mas o Constituinte de 88 foi sábio. Ele se preocupou com a seguinte questão: e se a União Federal não elaborar a norma geral dela? E se a União Federal ficar omissa? O Estado-membro vai ficar omisso também? Ele vai ficar impedido de legislar sobre todas aquelas matérias do artigo 24? Lembrando que ele precisa legislar sobre essas matérias para exercer aquelas competências administrativas lá do artigo 23. Competências importantíssimas. Proteção da fauna, da flora, do meio ambiente, dos sítios arqueológicos, dos documentos de valor histórico e cultural, do portador de necessidade especial. Vejam, competências importantíssimas. Então, será que se a União fica omissa, se a União não legisla, isso vai ter um impacto gigantesco até para os Estados-membros, que vão ficar impedidos de legislar sobre essas matérias e, consequentemente, vai ter prejudicado a sua tarefa de cumprir tudo aquilo que está lá no artigo 23? Não. O Constituinte foi sábio. Ele disse o seguinte: olha, na omissão da União, se a União ficar omissa, se ela não criar essa norma geral sobre aquele assunto lá do artigo 24, o Estado-membro ganha competência legislativa plena, supletiva. Supletiva por quê? Porque ele vai legislar plenamente sobre aquela matéria, aí ele vai criar tantas normas muito gerais,
quanto às normas menos gerais, ele vai ganhar competência legislativa plena, mas de forma supletiva. Ele está legislando porque o ente verdadeiramente competente, que é a União, está omisso. Não era competência dele criar essas normas tão gerais, mas já que a União está omissa, a Constituição Federal deu para ele a possibilidade de legislar plenamente sobre aquele assunto e, portanto, não ficar omisso em relação à tarefa que foi dada a ele também, de cumprir tudo aquilo que está lá no artigo 23. Então, vejam só, eu estou dizendo para vocês que a forma como o Constituinte organizou aquelas competências legislativas concorrentes do artigo 24 está disciplinado nos parágrafos do artigo 24. O que a gente tem até agora em relação a esses parágrafos? A gente tem o seguinte: compete à União elaborar as normas gerais sobre o assunto. A União vai elaborar as normas gerais. O Estado-membro vem de forma suplementar e vai criar uma legislação menos geral, adequando aquela legislação geral da União à sua realidade. Então, ele vai suplementar a legislação federal no que couber. Na omissão da União, se a União não elaborar essas normas gerais, o Estado-membro ganha competência legislativa plena. E aí ele vai criar uma legislação tanto muito geral quanto menos geral em relação àquela matéria, já que a União está omissa. A União está omissa, o Estado-membro ganha competência legislativa plena para que ele não tenha desculpa para deixar de atender tudo aquilo que está lá no artigo 23, proteger todos aqueles bens jurídicos importantes que estão lá no artigo 23. Então é aqui que a gente está até agora. Tem uma questão que é interessante, que é bastante recorrente, inclusive em provas, que é a seguinte: quando o Estado-membro legisla plenamente sobre essa matéria, e legisla porque a União estava omissa, a União não elaborou essa norma geral, vem o Estado-membro e cria a sua legislação plena sobre aquele assunto. Quando o Estado-membro faz isso, isso significa um bloqueio de competência para a União? A União passa a ficar impedida de criar uma legislação geral sobre aquele tema, já que o Estado-membro já fez no âmbito daquele território? Resposta é não. Resposta é não. O Estado-membro cria aquela legislação geral, porque a União estava omissa. Mas isso não significa um bloqueio de competência. A qualquer momento, a União pode vir e, exercendo a sua competência, deixar a sua omissão de lado e criar a legislação geral, que já deveria ter sido criada há mais tempo. Quando a União cria a sua legislação geral, o que acontece com a legislação geral do Estado-membro que foi editada por conta da omissão da União? Repetindo, o Estado-membro criou a legislação geral porque a União estava omissa. Mas a União pode deixar de ficar omissa e criar essa legislação geral. O que acontece com a legislação geral que o Estado-membro tinha criado na omissão da União? Aqui, quem escreveu esse dispositivo era bom de direito constitucional. Lá na Constituição Federal, nos parágrafos do artigo 24, está dito que vai haver uma suspensão de eficácia das normas do Estado-membro. Por que é suspensão de eficácia? Porque não é lógico aqui, não é permitido, nesse caso, a União revogar normas estaduais. Não há essa possibilidade da União revogar essas normas estaduais. O que há aqui é uma suspensão de eficácia, ou seja, suspensão dos efeitos. Os efeitos daquela norma estadual, geral, ficam suspensos, já que a União Federal veio, sanou sua omissão e criou a norma geral sobre o assunto, tornando, então, suspensa a eficácia das normas gerais do Estado-membro. Aquelas normas mais específicas que o Estado-membro criou sobre a matéria, não, vão continuar com seus efeitos. Mas as normas gerais que o Estado-membro criou na omissão da União, essas vão ter sua eficácia, os seus efeitos suspensos. Bem, como vocês podem perceber, é um sistema complexo, bem engenhoso, mas o Constituinte se preocupou em organizar essas competências legislativas da União, do Estado e do Distrito Federal, para que eles possam legislar em conjunto sobre essas matérias e atender a tudo aquilo que está lá no artigo 23. Vamos lá para uma questão agora, que eu preciso muito que você fique comigo aqui com um raciocínio bem atento. Eu gosto de dizer que é o direito constitucional velocidade 5 agora. Olha só, para a gente entender essa questão
e ficar claro. Imaginem o meu exemplo aqui, que a União estava omissa. A União não criou a norma geral dela. Veio o Estado-membro e, de forma supletiva, legislou plenamente sobre aquele assunto. Criou tanto a norma geral quanto a norma mais específica sobre aquela matéria, já que a União estava omissa. Imagina que logo depois a União veio e criou a norma geral dela, fazendo com que a norma geral do Estado-membro tenha sua eficácia suspensa. Tudo o que eu falei até agora, você já está comigo, tá? Então, a União ficou omissa, o Estado-membro legislou plenamente sobre aquela matéria, logo depois a União, sana a omissão dela, cria a norma geral e tem a norma geral do Estado-membro com a sua eficácia suspensa. Beleza. Imaginem agora, gente, que por algum motivo, sei lá, não nos interessa, a União resolve revogar a legislação geral que ela criou. Ela resolve revogar, fazendo com que a norma geral que o Estado-membro tinha criado, que estava com a sua eficácia suspensa, seja repristinada. Está certo isso? Está errado. Cuidado que essa é uma pegadinha. Não há repristinação aqui. Por que não há repristinação? Porque essa norma, essa norma estadual geral nunca foi revogada. A repristinação ocorre quando uma norma que foi revogada volta a ter vigência. Mas essa norma do Estado-membro nunca foi revogada. Ela só teve a sua eficácia suspensa. Então, ela teve a sua eficácia suspensa e agora simplesmente vai voltar a produzir efeitos, já que a norma geral da União foi revogada pela União. Então, cuidado, isso é direito constitucional velocidade 5. Isso aqui não é repristinação, não é efeito repristinatório. Simplesmente eu tinha uma norma que estava com a eficácia suspensa e que voltou a produzir efeitos. Bem, para a gente poder fechar aqui, vejam só, eu deixei uma pergunta no ar. Os municípios não estão no artigo 24. O município não tem competência concorrente lá do artigo 24. Mas ele pode legislar sobre as matérias do artigo 23? Lá no artigo 23, o município está. Competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Ele está lá no artigo 23. Mas será que ele pode legislar sobre essas matérias, já que ele não se encontra no artigo 24? Ele não tem a chamada competência concorrente? E aí? Agora a gente pode responder. Vejam, o município não tem competência concorrente, ele não está no artigo 24. Isso é importante para a gente entender que ele não está na sistemática dos parágrafos do artigo 24. Então, pelo menos em regra, se a União não legisla sobre aquele assunto, não elabora as normas gerais, e o Estado-membro também não elabora as normas gerais, o município não ganha competência legislativa plena sobre aquela matéria, porque ele não está na sistemática dos parágrafos do artigo 24, ele não tem a competência concorrente lá do artigo 24. Porém, o município legisla sobre as matérias do artigo 23? Sim. O município legisla sobre as matérias do artigo 23, mas não com base no artigo 24, mas sim com base no artigo 30, inciso 1, inciso 2. Lá no artigo 30 está dito que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Está dito também que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, apesar dos municípios não estarem na sistemática dos parágrafos do artigo 24, não terem a competência concorrente do artigo 24, eles vão legislar sim sobre as matérias do artigo 23, com base no artigo 30, inciso 1 e 2. Competência municipal para legislar sobre os assuntos de interesse local, competência municipal para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Show, né? Vamos para o nosso último quiz para a gente fechar essa questão. Aponte a alternativa correta no tocante à competência concorrente. Letra A. Compete à União elaborar as normas gerais, salvo se os Estados-membros já possuírem legislação geral sobre o assunto. Falso, como eu disse para vocês, quando os Estados-membros criam essa norma geral, isso não significa um bloqueio de competência em relação à União. A União pode elaborar essas normas gerais a qualquer momento. Letra B.
Diante da omissão da União, os Estados-membros passam a ter competência plena para legislar sobre a matéria, certo? E, ao legislar, criam um bloqueio de competência em desfavor da União. Falso. Eles ganham competência plena, sim, mas isso não significa um bloqueio de competência para a União. Letra C. Caso o Estado-membro, de forma supletiva, crie normas gerais sobre o assunto, a posterior legislação da União irá revogar a legislação do Estado-membro com ela incompatível. Falso. Não há revogação. Há suspensão de eficácia, como eu pude ressaltar para vocês. Letra D. Os municípios não possuem competência concorrente. Certo, eles não estão lá no artigo 24, mas legislam sobre as matérias do artigo 23 da Constituição Federal de 88, competência comum, pois, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal de 88, possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Perfeito. Letra D é a resposta do nosso quiz. Então, a gente pode fechar aqui as competências dos entes da federação, a distribuição de competências. Fica aí a minha dica, estudem esses dispositivos com essas técnicas que eu pude passar para vocês na aula de hoje. E é muito melhor que decorar, porque eu, pelo menos, quando eu tento decorar alguma coisa, eu costumo esquecer dentro de pouco tempo. Mas quando eu entendo, dificilmente eu esqueço. Entendendo essa lógica que está por trás dessas distribuições de competências, com certeza você vai guardar a distribuição de competências dos entes da federação e não vai esquecer mais. É isso, agradeço muito pela atenção nessa aula e obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.